Meus irmãos, a paz do Senhor, queridos alunos, estamos iniciando essa segunda aula do nosso livro, o Pentateuco. Estaremos estudando as lições de número 3 e 4 e que aula abençoada que será. Nesta aula vamos aprender, vamos ver a história da reconstrução da raça humana a partir do dilúvio. Vamos ver a história um pouco dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e vamos concluir a nossa história chegando até José no Egito. E olha, no meio desta aula eu trouxe aqui alguns conteúdos da arqueologia que não tem no manual que nós estudamos, que vai te aguçar a estudar muito mais a Bíblia Sagrada. Agora vamos para o nosso material para darmos início à nossa lição de número 3. Dando início à nossa lição de número 3, a nossa aula de número 2, lição de número 3, dando sequência ao estudo do livro do Pentateuco, lição de número 3, que tem como tema desta aula o livro do Gênesis, parte 3. Vamos dar sequência no livro do Gênesis e encerrar nesta aula o estudo do livro do Gênesis. Na nossa introdução da nossa aula de hoje, nós vamos ver assim. Diz assim: Deus não desiste de seus planos após a queda humana. Ele promove um recomeço com Noé e constitui Abraão como um patriarca de uma grande nação. Aí nós vamos ver que a missão divina é estabelecer o povo em uma terra prometida, garantindo que o descendente povoe o mundo. Estudos da vida de Abraão, Isaque e Jacó revelam a importância da obediência incondicional aos mandamentos para o cumprimento das promessas e o estabelecimento de uma nova descendência espiritual. Meus irmãos, a partir daqui, nós vamos ver de fato o recomeço da humanidade. Vamos ver que nós vimos no decorrer da história, desde lá do Éden, desde Adão, nós vamos ver que Deus ele tem o desejo de se relacionar com o homem. Porém, movido pelo pecado, o homem ele se afasta de Deus e este afastamento, nós vamos ver que vai gerando o pecado vai multiplicando ao ponto que chega-se o dia do dilúvio. Lá que nós conhecemos a história de Noé. Após o dilúvio, nós vamos ver que Deus ele reformata a terra novamente. Deus ele faz com que o povo ou a raça humana nasça a partir novamente de uma família de homem justo, que é a família de Noé. Porém, nós sabemos que o pecado ele transpassa a geração e adentra também em Noé. E a partir de então, nós vamos ver a reconstrução ou recomeço. A partir do capítulo de número 8 até o capítulo de número 11, a Bíblia vai tratar, o livro do Gênesis vai tratar do recomeço da humanidade. E aqui nós vamos ver Deus escolhendo um homem, uma família, para através deste homem, desta família, Deus instaurar o seu plano que alcançaria toda a humanidade. Então vamos para o nosso material, no qual nós vamos adentrar aí sobre o recomeço da humanidade. Trouxe para nós estarmos entendendo a questão das origens, a linhagem de Adão até José. Então nós vamos ver que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malael, Malael gerou Gered, Gered gerou Enoque, e Enoque foi transladado. Enoque gerou Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque gerou Noé. Então aqui nós vamos ver que Deus tem as gerações veio passando, várias gerações até chegar em Noé. Vale lembrar, ressalto em lembrar, que quando a Bíblia coloca essas gerações, esses homens, são pessoas, homens, que marcaram a geração. Provavelmente teve mais pessoas neste meio, mas foram as gerações principais que foi gerando até chegar em Noé. Chega assim em Noé, nós vamos ver que Deus ele traz uma nova descendência.
Mas quando chega no ponto em que Noé, no tempo de Noé, Deus olha para a raça humana e não vê contentamento, o qual nós vimos na última aula, quando Deus fala assim que se arrependeu de ter feito o homem no livro do Gênesis. Nós compreendemos que quando Deus diz que ele se arrependeu, ele não se arrependeu como nós nos arrependemos quando compramos algo e não gostamos, ou quando fazemos algo e não gostamos. Quando Deus, no livro do Gênesis, diz que e arrependeu-se Deus de ter feito o homem, a palavra arrepender-se ali no original é no sentido de pesou o coração. É como um pai olhar para um filho e dizer assim: não foi para isso que eu fiz meu filho. Não foi para isso que eu criei meu filho. Eu criei meu filho para ser um filho obediente, para ser um filho que me desse orgulho. Logo, você não se arrepende, mas você sente aquilo. É nesse sentido que a palavra arrependeu-se, naquele contexto bíblico, se refere. Muitos ateus ou pessoas que é contra o cristianismo ou a crença em Deus, em um único Deus, apoiam-se nesse texto, mas que Deus tirano é esse que se arrependeu de ter feito o homem, destruiu tudo. Não, 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 não. Entenda o texto. Entenda que a nossa Bíblia não foi escrita no português. A nossa Bíblia não foi escrita no inglês. Ela foi escrita em um idioma semítico. O idioma semítico exige uma leitura detalhada e aprofundada. A partir disso, Deus fala com Abraão, fala com Noé. Noé, adentra a arca junto com a sua família, ali guardarei preservarei todo ser que vive. A partir de você, Abraão, novamente restaurarei a minha aliança. Vamos para o nosso material e veremos o que o nosso material vai dizer sobre a descendência de Noé. Após o dilúvio, a arca repousou no monte Ararat. Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, receberam a missão de repovoar a terra destruída. A genealogia bíblica mostra o desenvolvimento das nações a partir desse bloco familiar, a partir da família de Noé, a partir desses 3 homens. Um destaque é Nimrod, descendente de Cã, descrito como como um valente caçador e líder poderoso que formou uma comunidade organizada. Este período marca o início de uma nova etapa para a raça humana, fundamentada na aliança de Deus de nunca mais destruir o mundo em águas. Meus irmãos, nós vamos ver que Deus ele faz essa mudança. Deus manda o dilúvio e formata, ou se eu posso dizer a palavra, reseta a humanidade. A partir de Noé, Deus faz novos planos. Talvez você pergunte assim: professor, mas Deus, ele errou no plano? Não. Deus, ele é onisciente, ele sabe do futuro. Ele entende, ele sabe do que vai acontecer. Mas Deus dá para o ser humano, na verdade Deus não dá, Deus já nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio. Deus, ele mesmo sabendo o curso que aquele povo alcançaria ou faria, Deus, ele deixa o povo cumprir-se o ciclo até o dilúvio. Quando chega no ponto do dilúvio, o pecado era tanto, que Deus resolve mandar um dilúvio e resetar a terra, se eu posso dizer essa expressão. Naquele processo, aí as pessoas falam assim: mas Deus ele podia ter privado isso. Se Deus entrasse no meio e impedisse algo, Deus ele quebraria algo que nós fomos, como aprendemos na última aula, algo que nós herdamos dele, que chama-se o livre-arbítrio, ou poder de escolha. É isso uma das características que nos faz imagem e semelhança de Deus, poder de escolha. Deus
como Deus Todo-Poderoso, Criador e Formador de todas as coisas, ele poderia sim fazer com que o homem não pecasse mais. Mas, se ele fizesse isso, ele trabalharia contra aquilo que ele já estabeleceu. Deus é fiel naquilo que ele fala, ele não pode, ele não volta atrás quando nós vamos ver nesse sentido, ele estabeleceu isso, que o homem teria livre-arbítrio. Por mais que ele saberia que o homem pecaria e cairia lá na frente. Deus reseta a terra a partir de Noé, nasce uma nova geração, um novo povo, através de 3 homens, são filhos de Noé. E nós vamos ver que no decorrer da história, o pecado que nasceu lá no Éden, ele vem e vai se arrastando. Chega em Noé, reseta a terra. Depois de Noé, tem mais pecado? Com certeza. Infelizmente, o pecado, gosto muito dessa analogia, de dizer que o pecado, ele pula de uma pessoa ou de geração a geração. É igual aquela expressão das pessoas que falam assim, bandido bom é bandido morto. Eu gosto de dizer que bandido bom é bandido salvo, liberto do pecado e das garras de Satanás. Por quê? Se tem uma pessoa que é um criminoso, um marginal, o espírito mal que está nele sai dele. Quando ele morre, sai dele e pula no outro. Assim como o pecado que adentrou no mundo lá no Éden, saiu do Éden e foi passando de geração a geração. Então, o que nós temos que entender é que as pessoas, o homem, é refém do pecado. Nós vamos ver que ele é refém do pecado até Jesus nos libertar dele. Até então, Deus foi trabalhando, teve o dilúvio e Deus deixa novamente a descendência. A partir daí, nós vamos ver que Deus, até então, nós vamos ver que Deus ele trabalha com uma nação, com um povo apenas. Ou, na verdade, ele trabalha com toda a humanidade. E dentro desse plano, o projeto principal que Deus tinha com o homem era que o homem crescesse e se multiplicasse, se espalhasse na terra e povoasse a terra. Aí nós vamos ver com o nosso material a construção da Torre de Babel e a confusão das línguas. A Torre de Babel é algo que traz, dentro do contexto divino, algo que veio para combater a vontade de Deus. Por quê? Quando Deus criou e formou o homem, Deus ele criou e formou o homem para que o homem se multiplicasse e povoasse a terra. A ideia principal da Torre de Babel era para que todos ficassem ali e povoassem aquela terra ali e não se espalhasse. Isso era uma afronta a algo que Deus já tinha estabelecido. Olha o que o nosso material vai dizer. A humanidade possuía uma unidade linguística e resolveu edificar uma torre por arrogância, visando tornar o seu nome célebre e evitar dispersões. O objetivo contraria a ordem divina, conforme a gente já viu aqui. Cá embaixo, o local foi chamado de Babel, para que significa confusões, marcando a divisão dos povos em diferentes nações. Aquele ambiente que era marcado como um local de instauração, de restauração, de definição de poder, de afronta a Deus, foi marcado como um ambiente em que Deus confunde as línguas. Até aquele ponto, a humanidade falava uma língua só. Era apenas um só idioma, uma só língua. No texto, quando você lê no Gênesis, você vai ver o texto dizendo: eia, desçamos e confundamos. Ali nasce a confusão dos idiomas. Ali nasce várias línguas que Deus desce e confunde. Já que vocês não querem povoar a terra, vocês vão ter que povoar de uma maneira ou de outra. Porque se vocês não falam uma língua só, vocês vão ter que se juntar, fazer grupos que falam a mesma língua, e aí nascerá outros povos, outras nações, cumprindo o seu desígnio de Deus.
Resumindo, meus irmãos, a Torre de Babel foi de fato uma afronta contra Deus. E nós vamos ver que esta afronta ela não prevaleceu. Agora vamos entender a linhagem a partir de Noé. Nós vamos que de Noé nós vamos ver Noé a Terá. Noé vem Sem, que é de origem semita, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Seruque, Naor, e Naor que gerou Terá, e Terá que é pai de Abrão. Até então, Abrão. Nós vamos ver que depois é mudado o seu nome para Abraão. E depois de Abraão, nós vamos ver que os patriarcas de Abraão a José. Aí nós vamos ver que Isaac, Jacó e José, esses são os patriarcas que veio depois de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, que é filho, né, no caso, o seu filho com Raquel, que é o finalzinho da nossa aula. Então nós vimos que o projeto de Deus, no Gênesis, nós pegamos a genealogia de Adão até José. E nós vimos que Deus, a todo momento, a todo tempo, ele tenta se relacionar com Deus, com o povo, com toda a humanidade. Só que chega um ponto em que Deus talvez olhe e fale assim, eu preciso, ou dentro do plano de Deus, eu vou instaurar uma nação para chamar de minha. E eu não vou pegar uma nação qualquer, eu não vou chegar, não, esse povo aqui que eu vou pegar e vou instaurar como meu. Eu vou achar um homem justo, um homem que me agrada, e a partir deste homem eu vou gerar a minha nação. A minha nação, o meu povo, que eu vou deixar sobre eles uma promessa, e deste povo nascerá o meu filho primogênito, que virá para salvar toda a humanidade deste pecado que nasceu no Éden e foi se passando de geração a geração. Veio o dilúvio, esse pecado novamente que acorrenta o homem, entra de novo. E eu preciso desenhar esse projeto. E nesse projeto tem o meu filho que vai libertar o homem deste pecado a partir da fé e da crença nele, em Jesus. Nós vamos ver que agora, a partir de agora, nós vamos ver a história da família de Abraão. Aí nós falamos da família de Abraão, vou pegar toda a história de Abraão até José. Venha comigo, vamos para o nosso material, para que nós vamos ver os pontos relevantes da vida de Abraão. E nós vamos ver de Gênesis capítulo 11 até o verso de número 20. A família de Abraão. Abraão nasce em Ur dos Caldeus, importante cidade da Mesopotâmia, filho de Terá e descendente de Sem. Ele vivia em uma cultura idólatra. Seu pai liderou o clã inicialmente até Harã. Clã é a liderança, né? Ele liderou a família, né? Foi o cabeça. Onde se estabeleceram temporariamente. Embora cercado por patriarcas pagãs, Abraão foi o escolhido por Deus para iniciar o plano de redenção. A narrativa enfatiza que o Senhor apareceu a ele ainda em sua terra natal, lá em Ur, marcando o início de uma jornada de fé que transformaria a história da humanidade. Aqui nós vamos ver que Deus ele inicia o seu projeto, inicia o seu plano de instaurar uma nação. Torna a dizer, Deus não pega um povo, uma nação, uma etnia e fala, é a partir dessa que eu vou fazer e pronto. Não, Deus chama um homem. Deus chega para Abrão, lá em Ur dos Caldeus, lá na região da Mesopotâmia, Crescente Fértil. Se você pegar o mapa da Terra Santa, o mapa do Antigo Oriente, você vai ver essa demarcação lá de Ur dos Caldeus, próximo, naquela região ali da Mesopotâmia.
atual Iraque, se não me falha a memória. Quando Deus chega para Abraão, Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra em que eu, Abraão, vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação. Agora vamos lá. Aquela região, Ur dos Caldeus, era uma região extremamente pagã. O pecado, o homem caiu novamente. Extremamente pagã. A idolatria era muito grande. Tanto que o pai de Abraão, Terá, ele era pagão, ele adorava ídolos pagãos. Deus acha um homem com um coração justo, acha um homem com um coração voltado para ele, para startar, para dar início ao seu plano. Um homem que tem uma descendência que convive em um contexto pagão. Um homem que convive em um contexto de famílias pagãs. A sua família era pagã. Mas Deus vê nele graça e instaura um plano para ele. Aí nós vamos ver, aqui nós temos uma aplicação, difícil, como se diz, né? Prega ensinando e ensina pregando. Aqui nós temos uma aplicação. Deus não depende do seu contexto familiar para trabalhar com você, ou para usar você, ou para trazer em você um projeto. Porque se dependesse do contexto familiar de Abrão, Deus não levantaria para ele um projeto. O que Deus de fato quer não é o seu contexto familiar, não é de onde você veio, nem o que você faz. O que Deus preocupa, o que Deus quer é o seu coração. Ele olhar para você e falar assim: esse vai ter fé no que eu falar. Porque o que chamou a atenção de Deus foi quando Deus falou para Abraão, Abraão ouviu a voz de Deus e foi. Agora, você acha que Deus falou assim: Abraão, você vai para tal lugar, vai fazer isso, 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 assim, 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 vai conquistar isso, aquilo, aquilo? Não. Deus deu uma promessa e falou: vai para a terra que eu vou te mostrar. Foi um ato de fé. É neste ato que Abraão é tido como o pai da fé. Porque ele vai para uma terra sem ao menos conhecê-la. Ele segue uma promessa sem ao menos conhecê-la. E isso é poderoso. Isso revela nele uma fé em Deus. Mas vamos para o nosso material. Temos muita coisa boa aqui ainda. Aqui é a peregrinação de Abrão. Se você observar, a cidade de Ur dos Caldeus, ela está pro lado ali do rio Tigre, né? Pro lado do Golfo, você vai observar ali pro lado da Mesopotâmia. Ele sai de Ur dos Caldeus, sobe sentido o curso do rio para Harã. De Harã, ele desce para a região de Canaã, Siquém. Aí nós vamos ver as principais cidades. Aqui não está na ordem cronológica. Se não me falha a memória, foram cerca de 11 paradas, ou 11 cidades, contando com que ele desceu aqui. Ele saiu de Ur dos Caldeus com o pai dele, como diz o texto bíblico. Chega em Harã, aqui o pai dele morre. E após a morte do pai dele, que ele segue para o projeto de Deus. Ele desce para a terra de Canaã. Chega um período que a terra de Canaã passa-se uma seca, passa-se necessidade, ele precisa ir para o Egito. Aí é aquela famosa história, nós vamos ver um pouco mais à frente, de quando Abrão, ele vai para o Egito e chega lá, apresenta a sua esposa, Sarai, como a sua irmã, e o rei na época deseja possuí-la, e depois ele acaba descobrindo e expulsa, manda embora Abrão e dá posses para ele, etc. Depois ele volta para Canaã e ali ele instaura, a sua família começa de fato a crescer, né? Tem a questão do casamento, tem a questão em que Agar, serva de Sarai, tem o seu primeiro filho, chamado Ismael, que não era o filho da promessa. E nós vamos ver que depois desse primeiro filho nasce Isaac. Esse contexto acontece todo aqui nesta região.
Na verdade, todo o contexto bíblico acontece em todo esse mapa que você está enxergando na sua tela. Se você compreende esse contexto, se você compreende este mapa, você vai entender o contexto bíblico. Aonde Jesus nasceu, aonde o povo ficou no Egito, o mar Mediterrâneo, as ilhas, onde Paulo pregou, aqui em Jerusalém. Aí nós vamos ver que todo o contexto bíblico acontece neste território. O chamado de Abraão. Deus ordenou que Abraão deixasse sua terra e parentela para seguir rumo ao lugar que lhe seria mostrado. Em obediência, ele partiu aos 75 anos de Harã. 75 anos de Harã. Ele já tinha saído de Ur. Aí ele foi para Harã. Harã, o pai morre. E a partir de 75 anos ele começa a viver aquilo que Deus tinha para ele. Levando sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Esse chamado exigia confiança absoluta, pois ele saiu sem saber para onde iria. Conforme eu disse, este ato, esta decisão, este ato de Abraão é um ato de fé. Ele seguia um projeto, ele seguia um planejamento, ele foi fazer algo, ele estava indo para um lugar que ele não sabia onde que era, não conhecia. Olha como é que Deus vê nisso e de fato Abraão transforma o pai da fé, porque Abraão decide obedecer Deus, escutar os planos de Deus, os projetos de Deus, mas mesmo sem saber o que seria no dia da manhã e para onde ele iria, mas ele apenas escutou a voz de Deus. Vamos adentrar aqui em Gênesis capítulo 15, onde Deus faz aliança com Abraão. O pacto estabelecido inclui promessas fundamentais, a posse da terra de Canaã e a formação de uma numerosa descendência. Deus garantiu abençoá-lo e engrandecer seu nome, prometendo proteção contra o inimigo. A aliança determinava que através dele, toda a família da terra seria bendita. Não era apenas os seus filhos, não era apenas aquela terra demarcada, é toda a família da terra, toda a família. O ponto central desta relação era a fé inabalável de Abraão, que foi instruída a andar na presença divina e ser perfeito. Tais promessas consolidam a base do surgimento da nação judaica e do Salvador. Lembrando que Jesus nasce desta descendência. Meus irmãos, Gênesis capítulo 15, versículo 9 ao 13. Veja comigo, nós vamos ler esse texto, mas eu quero que você preste muita atenção. Olha que isso não tem no material, isso é algo que eu estou trazendo para a nossa compreensão, fazemos uma aplicação, uma leitura histórico-cultural do texto. Quando Deus chega para Abraão e faz para ele uma promessa, Deus não chega e apenas, Abraão, tá aqui, a promessa é essa, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz de fato uma aliança com ele. E essa aliança ela é firmada com um pacto de sangue. E vamos para o texto para que nós possamos compreender esta aliança. Isso é poderoso. Gênesis 15, verso 9 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, isso é Deus falando, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Verso 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada uma parte deles em frente à outra. Mas os homens, as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Ao verso 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, ou Abrão,
e eis que grande espanto e grande escuridão caíra sobre ele. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Meus irmãos, preste atenção aqui para que podemos compreender esta narrativa bíblica. Deus chega para Abrão e fala assim: Abrão, traz para mim 3 animais. Traz a bezerra, traz uma bezerra, uma cabra, um carneiro de 3 anos. 3 anos. Quando você trouxer, Abrão, aí ele pede para trazer outras aves. Mas quando você trouxer esses animais, você vai pegar esses 3 principais animais, a bezerra, a cabra e o carneiro. Você vai pegar eles, Abrão, e vai partir ao meio. Uma banda você coloca de um lado, outra banda você coloca do outro. Se você pegar um animal e partir ele ao meio, o que sairá dele imediatamente? Sangue. Aí ele colocou o carneiro e a cabra de um lado, a outra banda do outro. Partiu a cabra, a mesma coisa na frente. E foi fazendo assim sucessivamente com os 3 animais. Quando nós vamos observar, cria-se um caminho em meio aos animais, em meio às partes. E este caminho é um caminho de sangue. Trouxe uma alusão para você poder ver e entender aproximadamente que ele partiu os animais nessa alusão e no meio formava-se um caminho de sangue. Esse ato era um tratado naquela época muito conhecido, chamado-se de Tratado de Suzerania. Era um tratado em que era feito isso para gerar uma aliança. Isso era uma cultura da época. E Deus faz isso. E o interessante é que quando você vai ler o texto, você vai observar que quando Deus fala isso para ele, vem a Abraão um sono profundo, ele dorme. E a Bíblia diz que no meio daquelas partes partidas, no caminho de sangue em cima, passa-se uma tocha, ou seja, Deus passa no meio daquela aliança. E quando você vai estudar a cultura deste tratado, o tratado da época, quando se fazia este ritual, este pacto, dizia que quem passasse no meio das partes partida, este não poderia quebrar a aliança feita. Se este fizesse isso, a mesma coisa que aconteceu, quebrasse essa aliança feita, este pacto, a mesma coisa que aconteceu com estes animais que foi partido ao meio, a mesma coisa que aconteceu com eles, aconteceria com aquele que passou ao meio e quebrou a aliança. Aí nós vamos ver que Deus ele faz uma aliança com Abrão. E o interessante também, um pouco depois, que às vezes nós vamos falar assim, nós lemos que o povo ficou cativo em Israel por 400 anos, isso foi uma novidade, isso foi uma casa, Deus escolheu um dia específico. Não, meu irmão, já estava estabelecido por Deus. Neste dia, neste pacto e nesta aliança, Deus ainda falou a Abraão, a sua descendência será numerosa, vocês irão e serão cativos por 400 anos e depois eu livrarei vocês. Observe que Deus ele é detalhista no seu plano e no seu projeto com Abrão. Deus promete a sua aliança para com ele. Deus foi fiel, tanto nas coisas boas quanto nas coisas em que Deus falou que cumpriria, que o povo seria sujeito à escravidão. E foi assim exatamente, 400 anos de escravidão, o povo, Deus usa Moisés para libertar o povo do jugo de Faraó. E nós vamos observar como é poderoso este Deus que nós servimos.
O Tratado de Suzerania, vamos entender um pouco sobre isso. O ritual de cortar animais está ligado à expressão hebraica karat, berit, que significa literalmente cortar uma aliança. Não era apenas uma figura de linguagem em algumas alianças. Animais eram realmente partidos como sinal de pacto. Então, isso era uma cultura daquela época que foi encontrado e achado e entendido. A Bíblia já dizia, e esta aliança, essa cultura e esse tratado, isso era um tratado que trazia e não era algo que era tratado não era um tratado de boca, isso era feito de forma literal. Agar e Ismael, diante da esterilidade de Sara, Abrão aceita a sugestão de ter um filho, de dar um filho à serva Agar. Vamos lá, meu irmão, não vou ler tudo. Deus chega para Abrão e fala assim: Abrão, eu farei de você uma grande nação, vou te dar uma descendência numerosa. A lógica é: a minha esposa precisa ser fértil, ela precisa ter filhos. Só que a esposa, Sarai, ela não conseguia ter filho, não conseguia conceber filhos. Logo o tempo foi passando, você conhece, talvez você conheça o contexto bíblico, o texto bíblico, leia também o texto para você, a história. Nós vamos ver que Deus, o tempo vai passando, Abrão fica aflito, Sarai também. Ela não consegue ter filhos. Logo, ela pede a sua serva para que se deite com o seu marido, nós vamos entender isso um pouco, para que se deite com o seu marido e conceba um filho para ele, que pertenceria a ela, a sua senhora. Nós vamos ver isso. Isso acontece. Só que isso gera um conflito familiar muito grande. Porque Sarai, que não conseguia ter filhos, ela é de fato afrontada com este ato que ela mesma pediu. E a história diz que o menino cresceu, o menino chamava-se Ismael, foi o primeiro filho de Abrão. Ao ponto em que Sara pede que Abrão mande eles embora. Eles são mandados embora, nós vamos ver que Deus cuida deles, etc. E de Ismael, por mais que Ismael não seja o filho da promessa, Deus não poupou a promessa de descendência numerosa sobre a vida dele. Se você for estudar um pouco sobre a linhagem de Ismael, você vai chegar até os povos árabes que nós conhecemos hoje. Deus estendeu esta promessa para Abrão. Esta promessa de Abrão foi até Ismael. Vamos para o nosso material. Meus irmãos, olha que interessante. Existia um tratado, preste atenção aqui. Existia uma cultura na época em que tinha as suas as suas cerimônias. Tanto que o pedido que Sara faz, preste atenção nisso aqui. O pedido que Sara faz para Agar, sua serva, para que ela tenha um filho com o seu esposo por causa da sua dificuldade em engravidar, Sara, ela está cumprindo uma lei da época. Sara está cumprindo uma cultura da época. Sara não tira isso da sua própria cabeça ao léu. Sara cumpre uma regra da época. Por meados de 1950 ou 1940, escavações feitas naquela região foram achado tábuas escritas em argila. E aquelas tábuas, chamadas tábuas de Nuzi, aquelas tábuas continham todos os rituais, cerimônias, leis civis e culturas da época. E nessas tábuas que está aparecendo na sua tela, essas tábuas
que foi encontradas continha justamente este fato em que Sarai pede a serva para deitar com seu marido. A lei previa, na época, que se a serva deitasse com o esposo, o filho que ela concebesse não era da serva, era da esposa legítima e do pai. Isso era uma cultura da época encontrada nas tábuas de Nuse, que você vê na sua tela. As tábuas de Nuse são uma coleção de mais de 6.000 documentos em escrita cuneiforme que revelam o cotidiano, as leis e os costumes da antiga cidade de Nuse, localizada no norte do Iraque durante a Idade do Bronze Tardia. Aí, dessas tábuas, daquela lei da época, é que Sarai tem esta ideia. Isso é muito interessante. Ela não tira isso do auléu, ela cumpre uma cerimônia, uma lei do cotidiano daquela região. Os descendentes de Abraão, aí nós vamos ver os descendentes de Abraão. Após a morte de Sara, que viveu 127 anos, Abraão casou-se com Quetura, uma de suas concubinas, e teve outros filhos, cuja linhagem dera origem a várias tribos árabes também, como os medianitas. Ele viveu até 175 anos, o homem viveu, sendo sepultado por Isaque e Ismael em Hebrom. Antes de falecer, Abraão pôde ver o seu neto Esaú e Jacó, seus dois netos. A vasta descendência cumpriu a promessa divina de torná-lo pai de muitas nações. De fato, Ismael nasce outras nações, os filhos de Quetura nasce outras nações, e o filho de Sara, que é o da promessa, nasce a nação do povo de Deus. Percebe-se que a promessa que Deus instaura, ela é verdadeiramente cumprida. Deus prometeu a Abraão a descendência numerosa e de fato ele deu. Não foi só a nação de Israel, foi outros povos também. Vamos entender este processo de descendência quando compreendermos a plenitude das tribos cá depois de José. Vamos entender as 12 tribos, os filhos de Jacó. Vamos compreender que a partir dessas tribos nascem grandes povos. E desses grandes povos formam o povo de Deus. Meus irmãos, quando nós continuamos lendo o livro de Gênesis a partir do capítulo 18, nós vamos ver a intercessão de Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ao saber do julgamento sobre Sodoma e Gomorra devido ao pecado externo, Abraão intercedeu humildemente por seus possíveis justos naquelas cidades. Deus, em sua justiça, poupou Ló e a sua família por causa dessa intercessão. Embora a esposa de Ló tenha se perdido no caminho, a cidade foram destruída pelo fogo devido à gravidade de suas abominação moral. Meus irmãos, olha Gênesis 19, 24. Preste atenção nisso aqui, isso é interessantíssimo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Queridos, quando nós vamos compreender a questão de Sodoma e Gomorra, são duas cidades, Sodoma e Gomorra. O pecado estava, de fato, exacerbadamente ali. Alguns vai levantar as hipóteses. Deus destruiu Sodoma e Gomorra pela falta da hospitalidade. Ou Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade exacerbada. O fato é,
Sodoma e Gomorra, as duas cidades, foram destruídas por causa do pecado. Indiferente qual é a razão principal ou a razão motivadora, mas o ponto é que o pecado estava exacerbado ao ponto em que Deus destruiu a cidade. O texto que nós lemos vai dizer que Deus mandou fogo e enxofre. A cidade foi queimada e veio de cima para baixo. Estudos arqueológicos, estudando aquela região, foi encontrado uma cidade destruída. E essa cidade, segundo estudos arqueológicos, se você pegar o material, o livro de Randall Price, a Arqueologia Bíblica da CPAD, você vai ver que Randall ele vai falar sobre isso, ele vai explicar sobre isso e vai trazer artefatos. Ele faz escavação e encontra cidades. Na arqueologia, as escavações é feito por camadas. Camada 1, camada 2, camada 3. E essas camadas chamam-se na arqueologia de tels. Tel. Cada camada é um tel. Por que a arqueologia faz escavação por camadas? As camadas trazia, naquele contexto, quando uma cidade era destruída, ela era destruída e em cima dela era aterrada e feita outra cidade. Era destruída, em cima era aterrada e feita outra cidade. Era destruída, era aterrada e construída outra cidade. E cada tel desse, cada camada dessa revela um tempo, uma idade, através da cerâmica e do carbono 14. Estudando ali, fazendo escavações, foi encontrada uma cidade, naquela região, uma cidade que foi destruída através de fogo. E o interessante é que quando vai analisar a arqueologia, os profissionais da área vai fazer esse estudo, vai trazer a compreensão que ela foi destruída de cima para baixo. E o fogo foi consumido de cima para baixo. Olha que interessante, essa escavação encontrada naquela região, em que, se você observar no meio dessas duas linhas, isso é escavações feitas e foi encontrada lugares com carvão provocado por fogo. E, precisamente, algumas pessoas fizeram mais escavações e nessas escavações foram encontrados objetos que foi carbonizados ou tornou-se carvão por causa do fogo. E quando eles vão estudar a anatomia da destruição, essa destruição, ela aconteceu de baixo para cima. Essa anatomia da destruição, ela aconteceu de baixo para cima. E foi encontrado camadas de carvão. Alguns arqueólogos encontram pedras que fundiam uma com a outra devido ao alto calor, devido à alta chama. Aí algumas pessoas vão levantar assim, não, foi um meteoro que ali caiu. Dificilmente o meteoro vai cair no ambiente e vai deixar ele intacto, sem criar uma catrera ou um buraco, um orifício muito grande, como a gente tem achados ou tem evidências de meteoros que caiu em partes da Terra. Se tivesse caído um meteoro ali, não tinha sobrado sequer nada. Não tinha sobrado esses utensílios carbonizados e que estão sobre o carvão que gerou através do fogo. Ao ponto que estão achados rochas que fundiu uma com a outra devido ao alto calor. Aquela cidade ela foi destruída através do fogo. É uma cidade que acredita-se, não conseguimos confirmar, não tem uma confirmação arqueológica falando aqui é Sodoma. Não. Acredita-se que aquela cidade é Sodoma, por causa deste artefato de destruição de cima para baixo e também de destruição com fogo. Meus queridos, a arqueologia nos ajuda a compreender muita coisa. Isso é uma ciência recente que vem de fato comprovando e dando
a veracidade para as coisas e para as histórias bíblicas, ou melhor, para os fatos bíblicos. Queridos, vamos lá. Pontos relevantes da vida de Isaac. O nascimento de Esaú e Jacó. Os irmãos Esaú e Jacó é fruto da união, né, de Isaac e de Rebeca. Nós, no contexto da história bíblica, se nós atentarmos para essa história, nós vamos ver que Rebeca também sofreu com a dificuldade de engravidar, esterilidade. Rebeca também teve essa dificuldade. Quando Deus resolve abençoar Rebeca, lembra? Isaac era filho da promessa e dele sairia uma grande nação. Deus resolve abençoar, Rebeca engravida e é concebida de gêmeos. Os dois filhos dentro da barriga. Chama-se Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Nós vamos ver que os dois têm personalidades distintas e têm preferências paternas e maternas. Nós vamos ver que Isaac, ele tem a sua preferência voltado muito para Esaú, que era peludo. Já a Rebeca, ela tem a sua preferência voltado mais para Jacó. E nós vamos ver que essa preferência entre pai e filhos, isso gera um problema familiar, gera um desgaste. Nós vamos ver que isso acontece. Ao ponto que isso traz uma tragédia familiar, um problema familiar futuro. Vamos para o nosso material e entender este conflito. Conflitos e mudanças de endereço. A rivalidade entre os irmãos culminou na venda da primogenitura. Esaú, valorizando a satisfação física imediata, trocou o seu direito por um prato de lentilhas, demonstrando desprezo pelas bênçãos espirituais. Por outro lado, Jacó usou de astúcia para garantir o favor divino que almejava. Mudança de endereços e conflitos externos marcaram este período. A negligência de Esaú com as tradições sagradas e seu casamento com mulheres estrangeiras causaram profunda amargura e tristeza aos seus pais. Meus irmãos, quando nós vamos ver sobre a questão da relação entre Jacó e Esaú, nós vamos ver que Esaú ele não preservou ou ele não valorizou a questão da primogenitura. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Ao ponto que ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. A analogia é como se você tivesse uma grande empresa que você herdaria e por um espaço de tempo você querendo comprar ou comer alguma coisa, você vende essa grande herança por um iFood, por uma comida. Foi basicamente isso. Só que depois você arrepende. E isso gera uma rivalidade de você para com quem você vendeu a sua herança. Isso já é a briga entre Esaú. Só que tem um problema em que Isaac já velho, ele já não enxergava tanto. Ele conhecia Esaú pela sua pele, porque ele era bem peludo, né? A Bíblia vai dizer isso. Jacó ele precisava da bênção do pai, porque a bênção estava sobre Isaac, Isaac passaria para o filho. E essa bênção ela passaria para o primogênito. Rebeca, tendo a sua preferência para com Jacó, ela arma um trama familiar. Isso resulta em uma tragédia familiar. Nós vamos ver o desfecho um pouco para frente. Ela coloca em Jacó uma camada, uma roupa peluda, de pelo de animal,
e aproxima até Jacó, até Isaac, para Isaac abençoar Jacó, pensando que está abençoando Esaú, seu primogênito. A Bíblia diz que ele abençoa Jacó pensando estar abençoando Esaú. Esaú descobre isso e intenta contra o irmão, porque o irmão usurpou aquilo que não era seu. Nós vamos ver que isso reflete problemas para Jacó muito tempo, por conta da sua trapaça para com o seu irmão. E a questão da primogenitura era algo muito complexo e muito valorizado. Olha o peso da primogenitura. Quando Esaú troca o seu direito por lentilhas, a primogenitura não era apenas sobre receber o dobro do dinheiro da herança, era sobre o sacerdócio da família e a linhagem do Messias. Esaú profanou o sagrado, tratando as promessas de Gênesis 15 como algo de menor valor que uma refeição. Venhamos e convenhamos, meus irmãos, que quando Esaú faz isso, de fato ele despreza. Ele menospreza algo que ele sabia, algo que ele tinha a ciência do valor que tinha, que era a questão da primogenitura. Esta bênção que atinge Jacó, nós vamos ver que ela é de fato alcançada. A bênção do patriarca. Já idoso, com a visão fraquejada, como já disse aqui, Isaac decidiu abençoar Esaú. Contudo, Rebeca planejou, fez o plano, como eu já disse para vocês. Pontos relevantes da vida de Jacó. Vamos lá. O significativo sonho de Jacó. Esaú descobre, Jacó foge para não morrer, porque Esaú tenta contra o irmão. Jacó foge para a casa do seu tio Labão, orientado pela sua mãe. Durante sua fuga, Jacó teve uma visão em Betel, uma escada ligando a terra ao céu, com um anjo subindo e descendo. O Senhor reafirmou a aliança de Abraão, prometendo-lhe a terra, descendência e proteção. Jacó reconheceu o lugar como casa de Deus. Este encontro garantiu que a promessa patriarcal seguiria através dele, não de Esaú. A visão simboliza o elo entre o divino e o humano, trazendo esperança e propósito ao patriarca em um momento de solidão. Cristo seria a ponte real entre Deus e os homens. Jacó está fugindo, ele tem um sonho. E nesse sonho Deus fala com ele, olha, a aliança que eu instaurei com seu pai Abraão, através de você eu vou cumpri-la. Através de você eu vou cumpri-la. Nós vamos ver que de fato Deus cumpre esta aliança. Meus irmãos, resumindo um pouco a história, Abraão, Jacó, vai para a terra do seu tio Labão. Quando ele chega ali, ele avista uma moça, tem que ser uma moça, hein? Uma moça linda. Ele olha para aquela moça e fala assim, desejo eu casar com ela. Aí Labão olha e fala assim, é minha filha, se você quiser casar com ela, você tem que trabalhar 7 anos. Olha só, 7 anos trabalhando para o homem. Quando ele vai trabalhar, vai trabalhando, chega o dia do casamento, 7 anos, olhando, falando, essa daí vai ser minha esposa. Quando chega o dia do casamento, Labão dá para Jacó um remédio que ele faz com Jacó aquilo que ele fez lá no passado com o irmão, engana. Labão engana ele. Jacó se apaixonou pela filha mais nova. Só que Labão, no processo do casamento, ele entrega a filha mais velha. Aí cria-se um problema. Ele casa com ela, porque precisava consumar o casamento.
Aí ele chega e reivindica, ele fala assim, trabalha mais 7 anos que eu te dou a filha mais nova. Pois ele trabalha mais 7 anos para ter a filha mais nova. Olha os acordos entre eles. 14 anos para ter a esposa dos seus sonhos. 7 mais 7. O homem passou a perna nele. Jacó sente o gosto da traição. Infelizmente, é algo em que ele praticou lá atrás. A lei do retorno chegou para ele, né? Jacó se reconcilia com Esaú. Chega um dia em que Jacó cansa de ser enganado pelo sogro. E aqui tem algo muito interessante, que ele fala assim, ele pega as suas coisas, pega a sua família, as suas 2 esposas, seus filhos, os seus bens que ele construiu, que ele conquistou, as suas ovelhas, pega tudo e vai embora. Quando ele sai rumo ao seu destino para ir embora, ele tem um encontro com o seu irmão Esaú, que procurou ele para matá-lo lá atrás quando ele enganou. E o interessante dessa história é que quando eles se encontram, Jacó faz toda uma armação, Jacó envia servos à frente, aquela coisa toda. Eles se encontram e são, de fato, é um momento emocionante. Porque Jacó estava com medo de Esaú matá-lo. Porque Esaú vinha com grandes homens, com quantidade grande de homem. Isso atemorizou Jacó. Jacó vai até, quando ele chega até Esaú, ele se prostra diante de Esaú, seu irmão, em sinal de paz. Tem uma questão que ele se curva, salvo engano, 3 vezes. E esse ato dele se curvar 3 vezes era um ato diplomático da época, encontrado em um achado arqueológico lá no Egito, que quando um líder encontrava com o outro, aquele que veio em paz, ele se prostrava 3 vezes, demonstrando 3 ou 4 vezes, algo assim, demonstrando um respeito e que diz, eu vim em paz. E ali Jacó reconcilia-se com seu irmão. A volta de Jacó à terra prometida e a sua descendência. Jacó estabeleceu-se em Canaã, retornando a Betel para edificar um altar. Deus confirmou seu povo, seu novo nome. Não é mais Jacó, agora passa a chamar-se Israel. E as promessas da aliança durante a viagem. Raquel faleceu ao dar à luz a Benjamim. Raquel, a esposa que ele trabalhou 14 anos por ela. O patriarca enfrentou desafios familiares, mas finalmente se reuniu com seu pai, Isaque, em Hebrom. Sua descendência, composta por 12 filhos, deu origem a 12 tribos que formaram a nação escolhida. A morte de Isaque, aos 180 anos, marcou a transição final da liderança para os filhos. Queridos, até aqui caminhamos nesta aula, compreendemos desde o dilúvio até Jacó. Compreendemos que Deus faz uma promessa, agora Deus mira e Deus foca em uma família a partir de Abraão. A partir de Abraão até então. Nós vamos ver que Deus ele é fiel, mesmo que Ismael não é o filho da promessa, Deus é fiel para com Ismael. Deus é fiel naquilo que ele fala com Abraão. E Deus dá uma descendência, que nós conhecemos aí até hoje os povos árabes. Os filhos de Quetura. Nós vamos ver que nasce também um povo, uma nação. Não eram os filhos da promessa conforme via de Sara. Mas Deus também abençoa aquele povo, aqueles filhos de Abraão. E nós vamos ver que de Abraão, filho, ele gera Isaque, o seu filho da promessa com Sara. Esse filho Isaque gera 2 filhos,
chamado Esaú e Jacó, Esaú mais velho, Jacó mais novo. Há uma trama familiar de preferência paterna e materna entre um, entre outro. Nessa trama familiar, nós vamos ver que isso gera uma disputa de preferência e há uma quebra de princípio de primogenitura. Um vende, ele se arrepende, Esaú, Jacó rouba a bênção da primogenitura do irmão, e isso gera um conflito familiar. Jacó foge para a terra do seu tio, ali ele trabalha 14 anos para casar-se com a sua esposa que ele queria casar, é enganado pelo seu sogro diversas vezes, e este processo gera em Jacó uma casca, uma formação. Depois desse processo de trabalhar com o sogro, ele encontra com seu irmão, reconciliam-se, e neste encontro, após essa reconciliação, esse pedido de perdão liberado, Jacó volta para a sua cidade e restaura ali a sua família, nascendo ali os 12 filhos que darão origem às 12 tribos. Que nós vamos ver como que essas 12 tribos adentraram na cidade, adentraram no Egito e se multiplicou, e como que elas qual que foi o start delas a partir de Jacó. Que Deus abençoe, te vejo na próxima aula. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Comente aqui neste vídeo. Cheguei até o final, professor. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário. Deus abençoe.